continuar o estudo das profecias, certo? Vamos aí para o capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 1, propriamente dito, que ontem foi só uma introdução. E vamos descobrir aí o que foi que aconteceu no restante da história desse livro, ok? Então vamos lá. No capítulo 1, nós encontramos aí um contraste bem nítido entre dois poderes que estão em conflito. Nós vemos aí o conflito entre Deus e Satanás, certo? E também um conflito entre duas cidades, um conflito entre alguns personagens, certo? Por exemplo, quando você está aí no capítulo 1 de Daniel 1, verso 1, você já percebe algumas dualidades aí, ó. Diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Você percebe aí uma dualidade, uma rivalidade entre Nabucodonosor e Jeoaquim. Joaquim era um rei de Jerusalém, só que ele era um rei de fantoche, porque ele não tinha mais poder nenhum. Quem mandava e desmandava no mundo era Nabucodonosor. Ele era o rei da Babilônia, que era o maior império mundial daquela época. Então aí você já encontra uma rivalidade entre dois reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. E também você encontra entre duas cidades, entre dois deuses também, entre Elohim, que é o Senhor Deus, e Marduk, que era o rei principal dos babilônicos. E também entre dois santuários, o Templo de Jerusalém e o Templo da Babilônia. E também entre duas cidades, a cidade de Jerusalém e a cidade da Babilônia. Então aí você vê que tem dois poderes antagônicos aí. E aparentemente quem ganha aí no final das contas é o poder do mal. Se a gente for analisar aqui literalmente, quem ganha é o poder do mal, que é o poder da Babilônia. Mas todos vocês conhecem a história. A Babilônia só veio porque Deus permitiu. O povo de Israel estava numa desobediência. O povo de Judá, né, que não tinha mais Israel. O povo de Judá estava numa desobediência constante dos mandamentos de Deus, numa idolatria que não passava de jeito nenhum. Então Deus entregou eles para serem levados cativos por causa da sua desobediência. Então Babilônia foi um agente de Deus, um instrumento de Deus para trazer aquele juízo sobre o seu povo. Então, mesmo aparentemente o mal vencendo, certo? Com a Babilônia vencendo, Deus usou 4 jovens para que eles pudessem ser uma luz naquele país, naquele contexto, naquele novo cenário agora em que o povo de Judá se encontrava. Eles eram os cativos, eles eram o povo de Deus preso, escravo, numa nação completamente pagã. E como é que 4 jovens iriam se destacar no meio de todo desse complexo agora que era o Império Babilônico? Então, gente, só para vocês terem ideia como era que era a rivalidade de Jerusalém e Babilônia na Bíblia. Jerusalém, a primeira vez que ela aparece é quando Melquisedeque vai visitar Abraão. Melquisedeque era um rei justo, era um rei temente a Deus e que foi lá oferecer ofertas para Abraão, lá em Gênesis 14. E a primeira aparição de Babilônia, então você vê que a primeira aparição de Jerusalém é uma aparição positiva. E a da Babilônia, a Babilônia ela começa ali naquele episódio da Torre de Babel. Um episódio de orgulho, um episódio de prepotência e de arrogância que causou uma grande confusão. Ainda sobre a Babilônia, nós encontramos na Apocalipse 18 que a Babilônia representa hoje a confusão espiritual em que a maioria das pessoas se encontram nas igrejas, certo? E um dia a Babilônia vai cair. Quando as pragas começarem a cair, as pessoas vão ver que a Babilônia, que a confusão espiritual que elas estavam, conduziu elas para a perdição e não para a salvação. E Jerusalém, a última aparição de Jerusalém na Bíblia é em Apocalipse 21, a nova Jerusalém descendo do céu para nós habitarmos, certo? Então aí vocês veem que esse conflito entre Jerusalém e Babilônia
começou lá em Gênesis e vai até Apocalipse, certo? Dois poderes em conflito e o povo de Deus está envolvido. Então, gente, verso 2: O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, o Deus Marduk. Aí, dessa leva, que ele levou essas coisas e colocou lá no templo, olha o que mais Nabucodonosor levou, verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Esse era um costume que se tinha de buscar ali os principais meninos prodígios, os principais jovens dos países, para poderem agregar ali na cultura, na parte científica ali do reino. Então eles traziam esses jovens mais inteligentes de cada país para eles contribuírem com cada um com a sua cultura, cada um com seus saberes, para que o império que os conquistou ficasse cada vez mais cheio desses troféus. Isso é uma forma de mostrar que eles estavam minando, sugando a cultura de cada país. As pessoas mais inteligentes de cada país estavam agora fazendo parte do time da Babilônia. Então, com o povo de Israel não foi diferente. Então, Nabucodonosor pegou os jovens mais inteligentes e que fossem da linhagem dos nobres, até porque não tinha como ele pegar um jovem inteligente dos plebeus, das pessoas pobres. Ele ia fazer o seguinte: não, vou pegar logo da linhagem dos nobres, porque eu sei que eles são alfabetizados, que eles são inteligentes, que eles são estudiosos. Então vamos pegar deles e vamos levar. Então, no meio desse bolo, ia Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram submetidos a 3 testes. O primeiro foi um desafio mental. E que desafio mental foi esse? Daniel 1, versos 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, nós já disse, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha aí, o primeiro desafio foi para que eles aprendessem a cultura da Babilônia. Gente, para 4 jovens que tinham crescido num seio judaico, adorando somente a um Deus, aprendendo ali as leis levíticas, as leis da Bíblia, e vivendo ali sempre indo ao templo, vivendo ali sempre numa cultura completamente voltada para a adoração de um só Deus. Agora você chega num ambiente totalmente novo e agora você tem que aprender a cultura de 600 deuses, porque esse era o número de deuses que tinha na Babilônia. Eram 600 deuses. Então você teria que agora estudar sobre esses deuses, aprender a forma da adoração deles e provavelmente também sacrificar para esses deuses. E aprender a cultura e a língua dos caldeus. Então, a maioria dos jovens que iam para lá vinham de religiões diferentes, mas quando chegavam lá, eles, de tanto se envolverem com a cultura dos babilônicos, acabavam aderindo. Então isso foi uma prova de fé muito grande. E isso aqui parece muito quando o jovem cristão vai para a faculdade. O jovem cristão cresce num lar cristão, num lar adventista, vai para a igreja ali junto com seus pais, mas aí quando viaja, vai para fora da faculdade, aí para ceder a pressão de grupo e a pressão da faculdade, lá eles ensinam várias ideologias e colocam na cabeça do jovem, e aí ele fica ali conciliando o que é que faz mais sentido na cabeça dele, o que ele aprendeu desde a infância com a família, na igreja, ou o que estão dizendo agora na faculdade, que parece ser mais atualizado, parece ser fazer mais, né? Então, o jovem, às vezes ele acaba caindo na pressão, abandonando os princípios que ele aprendeu e se dobrando ante o que é ensinado nas faculdades. Então, o que aconteceu com aqueles jovens, acontece hoje também. Desafio mental, conciliar a fé e a cultura, o que é ensinado na sociedade. E aí, gente, a língua e a cultura dos caldeus. Esse foi o primeiro e grande desafio que os jovens enfrentaram.
O segundo grande desafio foi um desafio físico. Isso aqui é o mais famoso que todos vocês conhecem, que é o capítulo 1, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então veja aí, agora esse era um desafio relacionado à saúde. E esse desafio é que eles comessem das iguarias do rei. Mas qual foi a decisão de Daniel e dos seus amigos? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olhe de onde é que ele tirou essa firmeza. Provavelmente Daniel e seus amigos tiveram pais realmente consagrados. Isso não veio deles mesmos, isso não surgiu. Talvez tenha. Talvez os pais de Daniel e seus amigos não tenham nem ensinado eles nada. Que eu acho pouco provável. Isso é algo que se aprende de casa. Mas se eles tiverem aprendido isso, se eles tiverem essa consagração, essa fé por conta própria, ainda é mais motivo da gente admirá-los. Porque eles eram 4 jovens que estavam se posicionando contra, num contexto totalmente contrário à fé deles. Não tinha mais gente apoiando. Não tinha um grupo ali de anciãos, não tinha um grupo ali de pessoas que estavam do lado deles. Todos os outros jovens, até a gente que tinha de Judá, tinha abandonado a fé, tinha abandonado Deus. Estava todo mundo ali e pensava, não, já que Deus nos entregou na mão dos babilônios, então Deus não liga para nós, vamos se converter à religião deles. Então eles 4 estavam indo na contramão, estavam levando uma pressão externa muito grande, mas eles decidiram firmemente. E essa deve ser a nossa resolução. Que a gente nunca decida por ação dos outros, por coação dos outros, por pressão de grupo, ou decida pela metade, decida com reservas. As nossas decisões por Deus devem ser firmes, de se resolver firmemente, decidir ficar do lado de Deus, decidir guardar o sábado, decidir ser fiéis na mordomia, decidir pregar o evangelho. Se a família pressionar, se a família ficar zombando da gente, que a gente continue assim como Daniel, firmemente permanecer do lado de Deus, quando a lei dos homens se coloca contrária contra a lei de Deus. E por que eles tinham que evitar aquele alimento real? O primeiro motivo é que os babilônicos, assim como as outras nações pagãs, comiam carnes imundas. Estão contra o que tem lá na lei levítica. Ou seja, a lei lá de Levítico 11. E os animais também não eram mortos de acordo com a lei levítica. Além deles serem imundos, o modo de preparo deles era nojento, né? E uma porção daqueles alimentos primeiro era oferecido como sacrifício aos ídolos. Ou seja, não tinha envolvimento de Deus, do Deus de Israel. Era tudo oferecido primeiro aos ídolos. Então, se você comesse daquele alimento oferecido aos ídolos, é como se fosse compactuante ali, como se fosse como se estivesse ali compactuando com a idolatria, certo? Mesmo que você não adorasse, dissesse, não, eu não adoro o Deus fulano, mas você comesse a comida que era oferecida a ele, você estava adorando. E também o consumo de bebidas alcoólicas era contra os princípios de temperança no Antigo Testamento. Bebida alcoólica é algo proibido pela Bíblia. Não tem dizendo assim, não beba, mas tem dizendo os efeitos negativos da bebida. Então, por isso a gente sabe que não devemos ingerir nenhum entorpecente, nada que nuble a nossa mente para não compreender a palavra de Deus. Seja bebida, seja droga, seja café, tudo isso tem que ser evitado. E se tem alguém aqui que toma café, se ligue, porque você vai continuar sem entender a Bíblia. E se você quiser entender as profecias, abandone o café urgentemente. Beba cevada, beba qualquer coisa quente, um chá, mas deixe café para trás, certo? Terceira coisa, desafio espiritual. Mudança dos nomes. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel. A Daniel deu o nome de Beltesazar. A Ananias deu o nome de Sadraque. A Misael deu o nome de Mesaque. E a Azarias o de Abed-nego. Por que mudaram os nomes? Mudar nome hoje na nossa cultura é uma coisa que é só porque, não gostei do meu nome é feio, meu nome traz uma lembrança negativa de fulano de tal,
Hoje a mudança de nomes é só por questão de bem-estar, de não gostar do nome. Mas na Bíblia os nomes eles eram identidades. O nome era como se fosse um seu CPF. O nome ele trazia um significado grande sobre a sua vida, sobre quem você era. Hoje tem nomes que não tem significado nenhum. Nomes que é junto o nome do pai, da mãe, do avô, da avó e faz um nome que nem Ali Joafran, né? Que nem... Enfim, vocês sabem quem mais tem nome feio. Não tem significado nenhum os nomes nos dias de hoje. Mas na Bíblia tinha. Tanto é que, né? Jacó foi chamado de Israel, Saulo foi chamado de Paulo, porque quando a pessoa mudava de vida, mudava de situação, a mudança de nome acompanhava. Ó, por exemplo, alguns nomes famosos na Bíblia. Elias significava Deus é supremo. E aí tem um nome hebraico que eu não vou falar. Jeremias, Deus é exaltado. Neemias, Deus conforta. Ezequias, Deus é minha força. Isaías, salvação de Deus. Obadias, servo de Deus. Olha que interessante aqui, ó. No nome hebraico, todos os nomes terminam com Ohu. E em português, todos os nomes terminam com Ias. Então, esse Ias, Elias, Jeremias, Neemias, esse Ias é uma partícula que se refere a Deus, certo? Todo nome que tem Ias é porque é alguma coisa relacionada a Deus. Deus é isso, Deus é minha salvação e assim por diante. Olha o significado dos nomes de Daniel. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. A partícula Ias e a partícula El se refere a Deus, ao Deus de Israel. Só que aí Daniel recebeu outro nome, Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida, a vida do rei. Olha aí, Bel é um deus pagão, um deus babilônico. Então o nome que era Deus é meu juiz agora virou Bel proteja sua vida. O segundo nome, Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Agora mudou de nome para Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Olha aí, um nome que era de louvor a Deus agora virou um nome de louvor ao Deus Sol. Misael, semelhante a Deus. Mesaque, servo da deusa Sheba. Nada a ver. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Virou Abednego, servo de Nego. Então isso era para colocar na mente deles que agora eles não pertenciam mais ao Deus de Israel. Agora eles pertenciam a Bel, agora eles pertenciam a Sheba, agora eles pertenciam a Nebo e agora eles pertenciam ao Deus Sol. Agora vocês vão adorar esses deuses. Vocês não pertencem mais ao Deus de Israel. Mas, gente, não importa o rótulo que se coloca sobre nós. Não importa a situação que a gente se encontre, a pressão que a gente viva. A gente pode estar num contexto totalmente pagão e que as pessoas digam que a gente não serve mais a Deus. Mas no nosso coração a gente sabe. Nosso coração ainda é de Deus. Você pode ser firme mesmo mesmo num lugar onde esteja totalmente corrompido. Se você na sua mente você decidir permanecer e quiser ser diferente. Não tenha medo de ser diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes. Se você se sente igual ao mundo, se você está vivendo numa zona de conforto, numa zona de amizade, de completa harmonia com o mundo, tem uma coisa muito errada com você. Você está fazendo alguma coisa muito errada. Vou começar de novo. Abrir de novo. Vamos lá. E aí, ó, pra gente terminar, vocês perceberam que esses desafios aí, tanto mentais como, né, esse desafio mental, depois primeiro o desafio cultural, depois o desafio físico, depois o desafio religioso. Eles lembram as tentações lá do Éden. Eu digo várias vezes no Zoom, quando eu estava passando a lição, de que as tentações que Satanás usou lá no Éden, ele usa ao longo da história e usa até hoje. No Éden, a tentação era: o fruto é bom para se comer, é bom para se olhar e desejar para dar entendimento. E a gente sabe que lá em 1 João diz assim,
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí você vê que as tentações da Babilônia é quase a mesma coisa. Uma tentação física, né, o apetite, e uma tentação espiritual e uma tentação mental. Então, as mesmas tentações, gente. A mesma receita que Satanás fez funcionar lá no Éden, ele tentou fazer com esses 4 jovens, mas Satanás se deu mal porque esses jovens não pertenciam ao Deus Sol, nem a Nebo, nem a Sheba, nem a Abel. Esses jovens pertenciam ao Deus de Israel. Amém. Esse Deus é quem regia a vida deles. E o resultado da fidelidade é que por causa da resiliência deles, da resolução deles terem comido alimentação saudável, deles continuarem adorando o Deus verdadeiro, esses jovens, eles passaram no teste e o rei percebeu que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos e encantadores da Babilônia. Olha aí, gente. Então, Deus honra aqueles que lhe honram. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, Deus faz com que eles se sobressaiam do meio dos outros. Então Deus dá inteligência e Deus dá sabedoria e Deus faz com que eles se destaquem num contexto totalmente pagão. Então, vale a pena estar do lado de Deus. Daniel continuou até o primeiro ano de Ciro, ou seja, passou a Babilônia, chegou a Pérsia e Daniel continuou lá. Então, gente, vale a pena estar do lado de Deus. Vale a pena viver de forma saudável. Vale a pena você se posicionar contra o mundo, mas a favor de Deus. Então, que você possa hoje decidir firmemente estar do lado certo. E firmemente se manter do lado dos que estão com Deus. Porque a minoria com Deus é maioria. Aquele que se coloca do lado de Deus, ele usa poderosamente. Faça do seu corpo um templo do Espírito Santo, para que a sua saúde seja o testemunho, para que você possa, através do que você come, mostrar a quem você serve. Que você não é dono do seu próprio corpo, e sim Deus, certo? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo de Daniel 1, uma história bem conhecida, mas que vale a pena a gente relembrar e tomar essa decisão na nossa vida diariamente. Que possamos não nos curvar à cultura desse mundo, mas pedirmos para que a nossa mente seja renovada de acordo com a tua santa e boa vontade. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa essa Semana Santa. Hoje nós vamos continuar estudando personagens decisivos. Eu acho que hoje é Maria. Possamos aprender com a vida dela, com o exemplo dela. E possamos refletir nas cenas da paixão a cada dia da nossa vida. E não apenas nessa semana, mas que todos os dias nós possamos relembrar as cenas da tua vida, especialmente as últimas, para que nós possamos ter cada vez mais nojo em pecar e mais vontade em te servir. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amigos. Fiquem com Deus.